muita saudade também, pastora. Ei, Isabel. Ei. Que é a pastora linda e loura, olha só, gente. Ai, meu Deus. Ei, Bel. Ei, Valda. Pastor William, olha só, Maísa. Olha aí, pastora. Todo mundo comparecendo na nossa live aí. A Valda. Sim, pastora. E aí, pastora, tudo bem por aí? Graças a Deus, bem demais. Acabamos de fazer um culto ao vivo, né? Foi uma bênção, tem sido muito bom esse tempo. Temos aproveitado esse tempo aí de reclusão, né? E aproveitado bem esse tempo. E nós temos percebido que foi um tempo, assim, bem propício para a gente conseguir alcançar um maior número de pessoas, aquelas pessoas que têm dificuldade de sair de casa, né? As pessoas que têm dificuldade de locomoção, ou até mesmo aquelas que não querem sair de casa para ir a uma igreja e tal, elas estão assistindo o culto, né? Pelo YouTube, né? E tem sido muito bom, a gente tem recebido um resultado bem bacana. É uma experiência nova para nós, né, pastora? Sim, claro, bem nova. Acho que tá todo mundo agora tendo que se habituar de vez a ter esse contato, né? Que já é tão assim, tão presente para algumas pessoas e para outros algo tão novo, né? Sim. Então eu vejo algumas pessoas, a gente abre a internet e é live o tempo todo, mas que bom que as pessoas estão saindo da televisão, estão podendo se conectar umas às outras, né? É verdade, é verdade. Positivo. Então, pastora, a nossa proposta é falar um pouquinho sobre as principais mudanças, né, as mulheres, os desafios que as mulheres têm enfrentado nesse tempo de instabilidade. E como permanecer firme em Deus diante dessas instabilidades que têm aparecido nesse tempo, né? Quando nós temos instabilidade, eu vou falar um pouquinho do que é instabilidade para mim nesse tempo. Eu gostaria que a senhora compartilhasse também. E aí nós vamos abrir aqui para que... Opa, eu sumi. Você tá me vendo, pastora? Não, você tá toda... Peraí. Certo, agora voltei. Então, eu vou falar um pouquinho o que é instabilidade para mim nesse tempo. Eu gostaria que a senhora compartilhasse com a gente o que é instabilidade para a senhora nesse tempo. E aí nós vamos abrir para todo mundo que está aqui participando, falar um pouquinho o que é a sua instabilidade. Vocês participando com a gente, compartilhem aí. Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta e eu gostaria que vocês colocassem aí para a gente. Bom, para mim, a instabilidade que eu estou vivendo nesse momento é o desafio de cumprir com todos esses papéis, né? E ter que dar conta desses papéis. Porque, por exemplo, para preservar a vida, né, da pessoa que trabalha aqui em casa, tomando conta da Claire, a diarista que arruma a casa, nós tivemos que liberar essas pessoas para poder se resguardar. Então, a escola da Liz, que está de recesso, mas que manda atividade para casa. Então, um grande desafio é que agora eu tenho que cuidar das crianças, limpar a casa, cozinhar, aproveitar a oportunidade que o meu trabalho não parou. Eu tenho esse privilégio de poder fazer home office. Então, eu faço home office e sou professora, porque tenho que acompanhar os deveres e tenho que cuidar das crianças para que as lives, nesse propósito de intercessão de 21 dias aconteçam. Então, nos primeiros dias foi um grande desafio para conseguir entrar na rotina. Precisei compartilhar com meu esposo e pedir realmente um suporte. Então, para mim, o maior desafio é que a gente também não fique refém de ter que dar conta. O maior desafio para mim nesse dia foi assim, eu preciso dar conta de tudo. E se eu não conseguir ficar uma louça, e se ficar uma lição hoje sem fazer? Então eu percebi que o maior desafio para mim nesse tempo é descobrir como lidar com essa diversidade desses papéis e às vezes me deparar com, eu não dei conta hoje, e aí, né? Como é que eu vou ficar diante disso?
Confio para mim nessa estabilidade. E para a senhora, pastora, qual foi a sua maior... Teve algum momento de instabilidade? O que a senhora está vivendo diante desse momento aí tão novo? Então, eu acho que o que eu estou vivendo, talvez a maioria, ou se não todas as pessoas estão vivendo, porque em relação à casa, não mudou nada para mim, né? Eu sempre fiz o serviço da casa, né? Eu não tenho uma pessoa que me ajuda e tudo mais, mas, do outro lado também, o tipo de atividade que eu exerço me dá essa mobilidade, né? Então, eu estou no Ministério Pastoral hoje, juntamente com o William, mas a gente tem essa mobilidade, a gente consegue fazer essas duas coisas. E eu não tenho filhos pequenos mais, né? Eu tenho os netos, né? Dois netos. Então, eu não tenho essa carga de trabalho dentro da minha casa. A única coisa que mudou dentro da minha casa foi porque, como estamos só eu e o William, nós estávamos almoçando fora e eu estou cozinhando em casa agora. Então, eu comecei a cozinhar e olha que tem saído umas coisas bem gostosas, viu? Eu já ia falar agora, aposto que o pastor William tá amando tudo isso. Mas eu acho que uma coisa assim que mexeu com todo mundo foi a falta do, né? Essa questão de não pode tocar, não pode abraçar, você tem que se isolar das pessoas idosas, das pessoas com baixa imunidade, né? A minha mãe, por exemplo, aliás, ela tá me assistindo aí, viu, mãe? Te amo, viu? Tô aqui pertinho da senhora, tô longe, mas tô perto. A minha mãe, ela anda muito comigo, né? Então a gente está sempre junto, sempre que eu vou fazer uma compra e pagar uma conta no shopping, eu levo ela comigo, então ela está sempre comigo, vem para cá, dorme aqui. Então a gente está mantendo esse isolamento por causa da idade dela, né? Então eu acho que isso para mim tem sido muito difícil. Nós estamos gravando aqui na nossa casa, nós montamos um estúdio aqui dentro para poder gravar os cultos, e os meninos chegam aqui, é cotovelo para lá e cotovelo para cá, e a gente está um pouquinho cansado disso, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, né? A gente quer fazer a mesma. Eu acho que esse tempo está nos impedindo de ter o toque, né? O toque humano. É verdade. E vocês, meninas, que estão aí entrando, pastora Doni, Sheila, Jaqueline, compartilhem com a gente aí nos comentários quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado. Ó, minha mãe tietando, olha. É a sua mãe ou a minha mãe? A sua mãe chama Sônia também? Sônia, Ó, que conexão essa, hein? Eu tô falando, olha só. Minha mãe também chama Sônia. Que bênção, nome lindo. Pois é. Olha só, então compartilhem aí com a gente nos comentários, mulheres, quais são enfrentado aí na casa de vocês. Vamos lá, vamos ver aqui, pastora, o que elas vão responder pra gente. Tem alguém aí para falar com a gente? Pastora Maione, olha só, ficar em casa e vendo atenção. A rotina com os filhos que já estão cansados de ficar em casa. Inara, bênção. Olha só. Que as pessoas, a televisão, que as pessoas é muito ruim. Para mim, a carga de trabalho, a Shirley está dizendo, né? Ficar sem, vamos ver. Pastora Valda. Tem toque da mãe, ela tem o toque da mãe dela. A Lucimar falou que ia ficar em casa, a falta do toque. A dificuldade está sendo em não ficar em frente à TV. É verdade, a TV tem sido agora um ponto assim que pode nos roubar, né, pastora? O que a senhora acha? Inclusive, porque assim, se a gente não prestar atenção, nosso tempo vai todo, né? Nosso tempo vai todo na frente da TV. Sim, eu queria até mesmo falar sobre isso, porque na minha casa, é claro que é uma coisa que eu e o William, nós propomos para nós mesmos, nós não temos TV em casa,
porque a gente percebe que a televisão ela tem consumido muito tempo das pessoas. E nesse momento em específico, né, desse vírus todo aí, a televisão tem lançado palavras muito negativas na vida das pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar absorvendo o que a televisão está falando, né? A gente tirar o foco desse lugar e colocar o foco na palavra do Senhor, do que a palavra diz. Então, nós vamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo na televisão e com aquilo que nós estamos recebendo no nosso celular, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube. A gente tem recebido muita má notícia, muita coisa ruim, muita coisa assim, extrapolando os limites da verdade, né? E, na verdade, tudo isso não é tão horroroso igual estão se pintando aí, né? Vou abrir aqui um parênteses para a gente estar falando sobre isso, porque, na verdade, um dos aspectos que mantém a saúde emocional é que a gente tenha sensatez para filtrar o que entra na mente da gente agora, né? Então, o que a gente percebe é que a saúde mental está muito relacionada com a perspectiva positiva. E Sim. O adoecimento, quando a gente começa a ver apenas fatores negativos em uma situação. Então, quanto mais saudável uma pessoa está, quando ela é capaz de pontos positivos e negativos de uma mesma situação. Quando a pessoa só consegue receber notícia negativa, ela começa também a ter uma perspectiva negativa e aí, consequentemente, começa a ter um adoecimento mental. Então, a gente precisa ter esse cuidado agora com a saúde nesse momento, porque realmente nós temos sido bombardeados com notícias, às vezes, que a gente nem sabe se realmente é aquilo, né? De onde Sim. vem, qual é a fonte, porque a gente hoje tem uma falta de credibilidade muito grande nas fontes de informação, né? Hoje a gente acho que tem essa capacidade de perceber que há aí questões políticas por trás das notícias, né? Com certeza. Sim. Olha só, por exemplo, a Lucélia está dizendo que fica afastada das pessoas, as notícias que deixam apreensivas. Creio que o problema é que você corre da TV, mas tem o WhatsApp. Então, realmente, acho que interessante é filtrar, né, pastora? O que a gente recebe. É verdade. Eu queria até ler aqui, que está aqui em Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma coisa interessante nesse texto é que ele está dizendo que é para nos transforme-se. Essa transformação vai acontecer quando eu resolver fazer essa transformação. Eu tenho que transformar. E nós temos muitos meios para transformar tudo isso, todas essas informações que a gente está recebendo, nós temos N meios de poder transformar isso numa coisa boa. E essa semana eu vi uma pessoa falar também, foi até uma cômico, ela dizendo que por que a gente diz que eu estou sentindo uma dor na perna, mas eu melhorei. Não, esse vaso de flor, ele é bonito, mas ele está quebrado. Então a gente sempre diz o negativo depois. Por que não fazer o contrário? Olha, esse vaso está quebrado, mas ele está bonito. Olha, esse jardim está seco, mas tem uma rosa naquele jardim. Então, sempre usar, toda vez que você for fazer um comentário de alguma coisa, sempre usar o negativo antes e depois o positivo, né? Então, a gente precisa... verdade... Sim. Na verdade, falando, tem muito a ver com a abordagem que eu trabalho como psicóloga, né? As pessoas sabem, eu acredito que sim, mas tem muito a ver com a abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, e uma das questões que ela aponta, e inclusive eu escolhi essa abordagem para atuação, porque eu acho ela muito bíblica, assim, acho ela contém muitas, né, que a Bíblia já diz a respeito, e uma das questões que ela fala é a perspectiva, a forma como a pessoa enxerga a vida.
com qual lente você vai enxergar a situação. Se você tem um filtro mental para enxergar somente as coisas que desqualificam as aquelas situações que são aparentemente negativas como uma situação para crescimento. Por exemplo, tenho observado que eu acredito muito que dificilmente nós seremos as mesmas pessoas depois dessa experiência. Disso também. Porque eu tô fazendo coisas que há anos eu não fazia, né, na minha casa. E eu estou observando também que as famílias estão... Coisas incríveis, viu, mulheres? Coisas incríveis. Ela me conta, são coisas muito incríveis. Maravilhoso. Cobertas lindas. E coisas simples mesmo do dia a dia, mas enfim, eu tenho percebido que eu tenho visto muitas pessoas reclamarem, por exemplo, e até há memes na internet falando de que casamentos que não vão resistir, né, à quarentena. A gente sabe que isso é verdade. Mas também o quanto as pessoas estão descobrindo que precisavam se conectar com os cônjuges, que precisavam se conectar com os filhos. Eu faço muito assim, estou fazendo uma leitura, nós já fomos, enquanto profissionais, né, da psicologia, alertados para isso, para a possibilidade dos transtornos que surgirão depois do impacto emocional, principalmente sobre as crianças. E um deles que eu observo, assim, que está muito propício de acontecer é a ansiedade de separação, porque o que eu estou vendo de conexão dos pais com os filhos, é claro que está sendo super desafiador manter as crianças em casa presas, mas também o que eu estou vendo dos pais, olha, do tempo já que eu completo de formação, eu nunca vi os pais tão engajados em passar tempo, em assistir filme, fazer pipoca, olha... Fazia muito. Eu, na verdade, acho que eu nunca tinha visto uma geração de pais tão engajados em fazer alguma coisa pelos filhos, sabe? Eu percebo que está sendo super desafiador. Sim. Mas eu acho que está dando certo. Com certeza. Eu tô lembrando aqui da minha nora, a Tayla, que deve estar muito, né? A minha Ruth, né? E eu tô lembrando aqui da contando, brincando escolinha com os meninos. Então, quando ela tá brincando de escolinha com eles não chamam ela de mãe, chamam de tia Tayla. Ô, tia Tayla. E ela faz uma escolinha mesmo com ele. E eu falei com ela assim, mas e aí, tem merenda? Tem. A merenda é o almoço. E depois eles vão brincar de educação física com a tia Pandora. Pandora é a cachorra dela. Então tem que ter essa criatividade mesmo dentro de casa, né? Pôr as crianças para brincar, para pensar, né? E eu tenho visto isso mesmo, eu tenho visto os pais se virando, fazendo coisas que anos e anos eles não faziam. É verdade. Uma coisa interessante, pastora, que eu tô lembrando, a história de Esther. Esther, ela precisou ficar 1 ano se preparando para encontrar com o rei. Eu fico imaginando, claro, naquela época não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, não tinha toda a distração que a gente tem hoje, mas eu tenho certeza que Esther se isolou completamente. Mas Esther aproveitou esse tempo para se perfumar, para talvez meditar, para falar com Deus. Ela aproveitou todo esse tempo e toda essa bagagem foi uma ferramenta poderosa para ela conquistar o rei. Então, nós, mulheres, precisamos fazer isso. Nós precisamos, isso que você falou, olhar o lado positivo. Posso fazer com tanto tempo assim. Eu sei que, gente, que é muito mais difícil para você que tem criança. É muito mais difícil, né? Para mim está sendo tranquilo. Eu não estou vendo dificuldade nenhuma só nessa questão do toque. Mas Deus vai te dar sabedoria, né? É só você pedir a Deus, porque Ele dá de graça, gente. É de graça, você não precisa pagar. É coisa boa. E uma das coisas que eu observo também, que para mim são muito interessantes, sabe, pastora? É que eu acredito muito nesse tempo como habilidades. Nós estamos descobrindo coisas que a gente não sabia que sabia fazer. Hoje eu fiz uma coisa muito interessante, fazia muito tempo que eu não fazia aqui em casa, né? Eu comecei a observar as paredes sujas e hoje me deu a louca da limpeza da parede. Eita. E aí o Emerson disse, mas calma, você precisa ir no
precisa ir, faz aos poucos, porque à noite eu reclamo, né? Sinto um pouco de dor no braço, porque empolgo. E aí eu tenho descoberto isso, assim, coisas e habilidades, e a habilidade que eu até destaco não é essa habilidade de limpar. Isso aí eu acho que toda mulher sabe fazer, né? Mas é a habilidade de observar coisas que estavam passando desapercebido. Eu descobri que aqui em casa não tinha um rodo bom. Só que eu descobri esses dias. Eu descobri que aqui em casa a gente precisa de aspirador ou uma vassoura daquela elétrica, porque eu acho que vai otimizar o trabalho da casa. Então eu comecei a observar coisas na funcionalidade aqui do lar que podem melhorar e que todo mundo vai se sentir melhor. Eu descobri, assim, observei como eu preciso do meu esposo, como ele tem sido uma peça fundamental para a gente manter uma rotina que funcione, né? Tem sido ajudador. Estou lembrando aqui da parábola da dracma perdida. É tempo de achar essa dracma. É verdade. Coisas que se perderam, né? Tem uma pessoa aqui, Lucélia, ela está dizendo, ouvi um dia que é melhor você falar que a jarra está meio cheia do que meio vazia. Olha para você ver que legal. Isso é um olhar positivo, né? Isso é olhar positivo. Então, às vezes, eu vi uma história uma vez, uma pessoa que abriu um lençol e ele estava com um pontinho preto sujo. E ele abriu um lençol assim e falou com a pessoa, fulana, o que você está vendo? Aí a pessoa foi direto no pontinho preto, um sujinho aqui. Ela esqueceu do branco do lençol e conseguiu enxergar o pretinho. Ela poderia simplesmente falar, eu estou vendo um lençol branco. Esquecer, era mínimo pontinho, não é verdade? É verdade. Sabe, pastor, uma das coisas assim que eu estava lendo a palavra esses dias e eu me deparei com uma cena que chocou meu coração. Nós saímos para fazer tantas coisas, nós mulheres, e esse lugar foi nos dado pela liberdade, pelo lugar que Deus as mulheres na sociedade. Mas eu acredito muito que Deus está nos chamando para refletir sobre os que se perderam como as dracmas nesse tempo. E uma das coisas mais lindas que tocou meu coração é que provavelmente nós passaremos a Páscoa como os judeus passaram, reunidos cada um em casas de novo. Quando eu me toquei para essa verdade, eu disse, caraca, nós vamos passar Páscoa em quarentena, provavelmente. Cada um no lugar do cordeiro, a galinha, provavelmente. Cada um com a sua galinha, comemorando a Páscoa na sua ceia, com a sua família. Ninguém poder entrar, ninguém poder sair. E chamando Deus de novo para o seio da família. Quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu derreti meu coração, porque eu pensei, há quanto tempo Deus está nos chamando para nos voltarmos dentro da nossa família para chamar a presença dele de novo para o centro? É verdade. E interessante é que quando chega a época da Páscoa, a gente vê, pastora, eu não sou contra a pessoa comprar chocolates, não sou contra isso, mas a gente vê o gasto de coisas, né? E a gente precisa rever esses conceitos aí, né, sobre a Páscoa, o que significa realmente a Páscoa, e isso que você está dizendo é muito bacana, porque a gente vai conseguir realmente celebrar a Páscoa como ela deve ser celebrada. E o mais legal de tudo, gente, nessa época agora, esse tempo que nós estamos vivendo, o nosso consumo tem sido bem menor. Os cartões de crédito não estão tão altos igual estavam antes, não. É verdade. Eu acredito muito que nesse momento nós e também as mulheres, para que nós venhamos realmente verificar quais são as nossas prioridades. Porque não há nada de errado, não há nada de mais em usufruir daquilo que Deus tem te dado, do seu trabalho, e poder usufruir financeiramente disso, comprar os seus sapatos, sua bolsa, que são coisas preciosas para as mulheres. Mas eu acredito que Deus está nos chamando para um tempo mais precioso de rever o que realmente é prioridade na nossa vida. Colocar a nossa família realmente nesse lugar. Mas não é, pastora,
a reunião e colocar a família e tirar Deus. Porque na Páscoa a família está reunida, mas o centro é a presença de Deus. É uma célula, é uma família clamando e vivendo a presença do Deus vivo. Porque eu vejo muitas pessoas, em nome dessa reestruturação familiar, desse tempo de conexão emocional, colocando Deus para fora. Eu não vou no evento da igreja, que a minha família vem em primeiro lugar. E o que nós vemos que a ceia nos ensina, o tempo ali onde o Senhor esse seu cordeiro, mas esperando que a presença de Deus passasse ali naquele lugar, livrando da morte a família que estivera vivendo o nome do Senhor ali naquele lugar. Então eu acredito que é para isso que Deus está nos chamando. Deus não há mal algum em você ligar a sua Netflix, em você fazer o seu home office. Não tem nenhum mal nisso. Mas nós vamos nos lembrar quais são as nossas prioridades para esse tempo. É verdade. E mesmo porque, pastora, passar por esse tempo sem a presença de Deus, imagina as pessoas, nós que estamos, né, ligados em Deus, estamos buscando na palavra, na oração, já é um tempo complicado, imagina sem Ele, né? Então fica mais difícil ainda. A Janaína Werneck, a minha cunhada, está dizendo aqui, por aqui dançamos, estamos fazendo curso de francês, lendo a Bíblia, livros, brincando de jogos e baralhos, orando juntos, assistindo filmes. Olha que bacana, né? A pessoa aproveitando ao máximo aí, né? O tempo que está à toa, né? Na verdade, não é nem à toa, não. Você precisa fazer alguma coisa nesse tempo aí, uma coisa que seja frutífero. Sim, é verdade. Uma das coisas também que é muito importante é a gente ter esse cuidado de nos alimentarmos espiritualmente, termos o nosso tempo de oração, termos o nosso tempo de conexão emocional, termos o nosso tempo também de solitude, dar um tempo daquele momento ali, na medida do possível. Solitude é saúde emocional, né? A solitude é diferente da solidão. A solidão é quando você não consegue se conectar com o outro. Mas a solitude é aquele momento em que você sai de cena da conexão com os outros para se conectar com você mesmo, para poder se dar conta de como você está, o que você precisa melhorar, para aquietar a sua alma, às vezes através da meditação da palavra, às vezes através da oração. Muitas pessoas falando que estão vivendo alto nível de ansiedade por não saberem das contas. E nós sabemos, a própria ciência diz sobre o poder da meditação. Na verdade, a ciência veio muito depois afirmar aquilo que a Bíblia já dizia a respeito, que é o poder da meditação, que é nós refletirmos, ruminarmos aquela porção que a palavra de Deus nos dá, né? Para regular, para nos acalmar. É verdade, é verdade. Desafio, mas nós estamos dentro desse desafio, nós estamos dentro desse, não vou dizer caos, porque eu acho que a gente ainda não viu o caos, né? Isso aqui tudo que está acontecendo, para quem lê a Bíblia, já viu escrito isso na Bíblia, essas coisas aconteceriam, né? E a gente sabe que coisas piores estão por vir, porque Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados para encontrar com Ele. Nós precisamos estar com a nossa lâmpada, o azeite deve estar, né, preparado ali para quando o noivo chegar, nós podemos encontrar com Ele e Ele nos abraçar e nos receber. E a gente precisa, talvez seja esse um tempo para aquelas pessoas que não fizeram essa reflexão ainda, né, sobre estar em Cristo, sobre ouvir a voz de Deus, sobre entregar o seu coração, o senhorio para Jesus. Esse é um tempo muito propício para isso, né? E eu queria falar para você, mulher que está aí nessa live, um tempo, né, de angústia, um tempo de falta de identidade. Olha, talvez você está vivendo um momento que parece que você vai meio que explodir, que você vai não vai
se conectar ao Rei Jesus, porque Ele é a sua força. É Ele que vai te dar força para enfrentar o dia mau. E como eu disse, o que nós estamos passando é muito pequeno, perto de muitas coisas que nós ainda vamos ver, né? E você precisa estar preparada para isso. E Jesus, ele está disponível para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. Não importa quem você é, mulher, não importa quem você é. Às vezes as pessoas eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu tenho que me casar. Não se preocupe com isso. Jesus quer o seu coração, o resto o Espírito Santo vai fazer. Né? Amém. Então você precisa aproveitar esse tempo, aproveite esse tempo para se conectar ao Rei Jesus, porque é Ele que vai te fortalecer de crise, né? Amém, é verdade. Pastora, como é que a gente pode, então, definir aí 5 conselhos práticos que a senhora pode compartilhar conosco? 5 conselhos práticos que podem ajudar uma mulher a permanecer firme em Deus nesse tempo de instabilidade que nós estamos vivendo. Bom, 2 coisas são primordiais que eu vou jogar em uma só, que é a oração e a leitura da palavra. Porque a leitura da palavra, ela é né? Dentro da palavra de Deus nós encontramos remédio para todas as circunstâncias, né? Para a mente, para a alma, para o corpo. E a oração nos conecta a Deus. A oração nos leva à intimidade com Deus. Vamos estar muito ligadas na palavra e na oração. Uma segunda coisa é busque estar com a sua mente não focada nas coisas ruins, né? Foque nas coisas boas, procure olhar para dentro da sua casa, procure olhar para dentro de você e encontrar coisas boas. A gente às vezes fica muito conectado nas coisas ruins, muito ligado nas coisas ruins. E isso vai trazendo cada vez mais negatividade para a vida da gente. Outra coisa, aproveite este tempo que nós temos. Tem uma frase dizendo, graças a Deus que isso não aconteceu há 15 anos atrás, que nós tínhamos apenas o Nokia 33 não sei o quê, tínhamos apenas 2 gigabytes de internet, tantos minutos para falar. Olha, gente, olha a facilidade que tá para você conversar com uma pessoa do outro lado do mundo. Né? 20 Olha, SMS. Estaríamos nós fazendo essa live hoje se não estivesse acontecendo isso? É verdade. É verdade? Então aproveite, gente, que você tem a internet, que você tem aí a disponibilidade de falar com qualquer pessoa. Você pode falar até com um famoso, você sabia disso? Você pode ir, eu já pensei em chamar aí a pastora Ludmila Feber, né? Pastora Angela Samino, pastora... tem pastoras, né? Mulheres de Deus para falar, e eu vou ter essa conexão, se ela aceitar meu pedido, eu vou ter essa... Verdade. 4, procure fazer algo dentro de casa que te distraia, mas não te distraia apenas para passar o tempo. Então, o meu filho, por exemplo, o Wendel, ele vem de vez em quando para cá com a Cris, que é a minha nora, né, que é linda também, que eu amo demais, e eles vêm para cá de vez em quando, a gente come junto, a gente joga o Rummikub, né, que é um joguinho muito gostoso, a gente passa horas jogando o Rummikub aqui, e eram coisas que a gente não estava fazendo, não tinha tempo para fazer, né? Então,